Você já sentiu que existe alguma coisa dentro de você pedindo por mais, mas por algum motivo seus passos não acompanham o que sua mente imagina? Parece que existe uma força silenciosa, quase invisível, que controla o ritmo da sua vida sem que você perceba. Você dá um passo, tenta avançar, se dedica, mas algo o puxa de volta para o mesmo ponto, como se existisse uma linha emocional amarrada nos seus tornozelos. E talvez ninguém nunca tenha te contado isso com clareza, mas aquilo que você ainda não entende sobre si mesmo é justamente o que define para onde sua vida está caminhando. Napoleon Hill dizia que todo sucesso começa com um pensamento dominado, organizado e transformado em direção. Mas a maioria das pessoas vive com pensamentos desordenados, sentimentos embaralhados e intenções que nunca se completam. E é exatamente por isso que tanta coisa trava. A verdade é que você não está lutando contra a falta de capacidade. Você está lutando contra um conjunto de crenças silenciosas que moldam sua vida muito antes que suas ações tentem mudá-la. E enquanto essa guerra interna continuar sendo ignorada, você vai achar que seus resultados são fruto do destino, da sorte, da vida, quando na verdade são fruto da confusão emocional que você ainda não aprendeu a decifrar. A vida não começa a fluir quando você tenta fazer tudo ao mesmo tempo. A vida começa a fluir quando você encontra a direção emocional correta. É isso que Hill chamava de o ponto de partida de todo sucesso: clareza mental. Não a clareza de listas, agendas e tarefas, mas a clareza que nasce quando você finalmente entende o que realmente está guiando seus passos. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, sentindo que tem muito dentro de você, mas sem conseguir transformar isso em avanço real. Talvez você esteja sempre quase chegando lá, quase mudando a rotina, quase começando um novo projeto, quase deixando para trás o que te faz mal, quase se tornando a pessoa que você sabe que poderia ser. O ciclo do quase é sedutor, porque ele dá a sensação de que você está se movendo, quando na verdade você está apenas esbarrando no mesmo limite emocional de sempre. E isso não acontece porque falta força. Acontece porque falta alinhamento entre aquilo que você quer e aquilo que você sente capaz de sustentar. Napoleon Hill dizia que o maior obstáculo de uma pessoa não é o mundo, mas o conjunto de ideias que ela acredita sobre si mesma. E enquanto essas ideias estiverem baseadas no medo, na pressa e na dúvida, tudo o que você tentar construir vai ter dificuldade para se manter em pé. Você pode ter sonhos grandes, metas ousadas, disposição para lutar, mas se sua mente estiver operando no modo sobrevivência, você nunca vai entrar no modo criação. E é aqui que muitas pessoas se perdem. Elas querem um novo resultado, mas continuam usando a mesma mentalidade que criou o resultado atual. Querem construir uma nova vida, mas carregam a mesma identidade emocional que as mantém presas na antiga. Querem prosperidade, mas se alimentam de pensamentos de escassez. Querem amor, mas guardam feridas antigas que ainda sangram. Querem avanço, mas repetem todos os dias um padrão interno que não permite que nada avance de verdade. E talvez você nunca tenha parado para observar isso com calma, mas quase tudo o que trava na sua vida hoje não tem relação com o mundo externo. Tem relação com o que você ainda não organizou aí dentro, com o que você evita sentir, com o que você ainda não nomeou, com aquilo que você tenta esquecer, mas que continua dirigindo suas escolhas. Hill dizia que o que você mantém na mente, você atrai. Só que quase ninguém entende essa frase profundamente. Não é sobre pensamento positivo, é sobre a força emocional que te governa quando você não está prestando atenção. É sobre a história interna que você repete automaticamente
e que determina os limites da vida que você vive. Quando a mente está confusa, nada anda. Quando a mente está pesada, tudo parece difícil. E quando a mente está cheia demais, toda decisão vira um obstáculo. Você sabe o que precisa fazer, mas não sabe por onde começar. Você sabe para onde quer ir, mas se sente paralisado. Você sabe o que seria bom para você, mas algo dentro te empurra de volta para o padrão antigo. E isso não tem nada a ver com fraqueza, tem a ver com sobrecarga. Ninguém avança quando carrega peso demais. Ninguém cria quando está emocionalmente esgotado. Ninguém progride quando vive apagando incêndios internos todos os dias. E talvez você esteja exatamente aí, tentando organizar a vida, sem perceber que a vida só se organiza quando a mente se organiza antes. Tudo o que nasce da pressa perde a força. Tudo o que nasce da presença cria raiz. Hill dizia que as pessoas fracassam porque desistem a poucos centímetros do ouro. Mas esses centímetros não são físicos, são emocionais. É o ponto em que você desiste de você, o ponto em que você acredita que não vai conseguir. O ponto em que sua mente te convence de que é melhor voltar atrás porque avançar dói. Só que o que realmente dói não é avançar, é permanecer onde você não pertence mais. Existe um momento, um instante interno, em que algo dentro de você percebe que a vida não vai mudar enquanto você continuar esperando que ela mude sozinha. E talvez esse momento esteja acontecendo agora. Talvez você esteja ouvindo isso porque existe uma parte de você que sabe que já passou da hora de assumir o controle da sua própria direção. A sua vida não vai mudar quando o mundo mudar. A sua vida vai mudar quando você decidir mudar quem você é diante do mundo. Quando você decidir parar de lutar contra o que sente e começar a construir a partir do que realmente importa. Quando você parar de sobreviver e começar a viver com intenção. Quando você finalmente escolher deixar para trás a versão de si mesmo que te mantém pequeno. E quando você faz isso, algo começa a se alinhar. Não de um jeito mágico, mas de um jeito profundo. As decisões ficam mais leves. As escolhas ficam mais claras. O caminho deixa de ser uma parede e passa a ser um convite. Você não precisa de velocidade, você precisa de clareza. Clareza para saber o que é seu e o que é apenas peso acumulado. Clareza para saber o que vale a pena e o que precisa ficar para trás. Clareza para separar o que te impulsiona do que te prende. Clareza para entender que o próximo passo não precisa ser perfeito, ele só precisa ser verdadeiro. Napoleon Hill dizia que o que a mente humana pode conceber, ela pode realizar. Mas o que quase ninguém percebe é que conceber algo não é apenas imaginar, é sentir, é acreditar, é sustentar, é construir internamente antes de construir externamente, é abrir espaço dentro de si para que algo novo possa nascer. E é justamente isso que tantas pessoas nunca fazem. Elas querem o novo, mas continuam emocionalmente lotadas do velho. Elas querem mudança, mas carregam consigo mesmas tudo aquilo que impede a mudança de acontecer. Elas querem liberdade, mas não soltam o que não serve. Querem prosperidade, mas não mudam a relação emocional com o dinheiro. Querem amor, mas não cuidam das próprias feridas. Querem ser fortes, mas não aceitam que a força nasce da vulnerabilidade e da consciência. E talvez, nesse momento, exista uma parte de você percebendo que o que te prende não é a falta de oportunidade. O que te prende é a falta de ordem interna. E isso não é motivo de vergonha. Isso é parte da jornada. A mente precisa ser treinada como um músculo. A clareza precisa ser cultivada como uma semente.
A direção precisa ser ajustada todos os dias, até que a vida comece a responder aos seus movimentos. Você não está atrasado, você não está fracassando, você não está quebrado, você só está vivendo um capítulo da sua história que ainda não foi reorganizado. E reorganizar começa com um único passo: decidir que você merece viver uma vida que faça sentido. Uma vida em que seus pensamentos trabalham a seu favor. Uma vida em que suas emoções não te sabotam. Uma vida em que você é aliado e não inimigo de si mesmo. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para essa mudança. Então, antes de ir embora, faça 3 coisas. Primeiro, curta este vídeo para que mais pessoas possam reencontrar o próprio caminho. Segundo, inscreva-se no canal para fortalecer sua mente todos os dias e construir, passo a passo, a vida que você nasceu para viver. E terceiro, escreva aqui nos comentários a frase que será o primeiro compromisso com sua nova direção. Escreva: eu escolho assumir o controle da minha mente. Essa frase não é um comentário, é uma decisão, é o início. É o primeiro passo que você nunca mais vai deixar pela metade. A partir de hoje, você começa. E começa do jeito certo. Eu estou com você nessa caminhada. Nos vemos no próximo vídeo.